Bendizo minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não apenas tuas palmas, mas a tua boca, o teu corpo também celebra o Senhor nessa manhã. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quem vive, igreja? Quem vive, igreja? Quem vive? Quem reina? Quem reina? Quem reina? Celebra aquele que vive, aquele que reina. Aleluia! Aleluia! Ele reina na minha vida e na tua vida. Ele vive na minha vida e na tua vida. Ele é o Senhor. Ele é o Emanuel. Glória! 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 Obrigado, Jesus. Aleluia. Diga, Senhor, nós te celebramos. Tu és o máximo, Senhor. Ele é o máximo dos máximos. Aleluia. Ele é tudo para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 19: bem-aventurado e santo são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois aparecerão vestidos diante do Cordeiro. Amém. Aleluia. Amém. Diga para o teu irmão: o teu coração é o lugar de habitação de Deus. Deus te contacta através do teu coração. Não permita nada que impeça você de fluir com o Senhor. Aleluia. Bom dia, abençoados. Bom dia, pastor. Feliz mês de maio. Amém. Nós desejamos para você que esse mês de maio você possa receber aquilo que Deus reservou para você nesse mês. Aleluia. Cada vez que nós entramos num mês, vamos entrar num outro círculo. Aleluia. Então, assim como diariamente Deus tem algo para a nossa vida, também ao entrarmos em cada mês, algo de bom de Deus para nossas vidas está reservado. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela tua graça. Amém. Toma o teu assento. O tema da nossa mensagem de hoje é: monte guarda no seu coração. Você pode repetir comigo? Montar guarda no teu coração quer dizer manter vigilância no teu coração. Por quê? O coração do homem é um lugar disputado, amém? Entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Aquele a quem nós damos o espaço, então ele vai dominar a nossa vida, seja o bem ou seja o mal. Quando nós falamos do coração do homem, nós queremos que você tenha em mente, não estamos a falar do órgão que bombeia o sangue, amém? O coração. Mas estamos a falar do lado espiritual do homem, ou seja, o teu espírito. No livro de Lucas, capítulo 8, a Bíblia fala-nos da parábola do semeador. Essa mesma parábola, ela se encontra também no livro de Mateus, como também no livro de Marcos. Então vamos passear um pouco
por esses dois livros também. Lucas capítulo 8, versículo de número 9. Diz assim a palavra: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Olha para mim. Essa parábola, ela é interessante, porque ela vai nos explicar como funciona a ação de Deus na vida do homem. E ela é tão interessante, porque todos nós que estamos aqui, passamos a primeira fase, mas temos a segunda e temos a terceira. E temos a quarta. Talvez a primeira fase não tenha nada a ver com você, mas a terceira, perdão, a segunda e a terceira vai carecer de análise da nossa parte. Aleluia. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Lá no livro de Mateus, ele vai dizer: os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeado, mas não entendendo, logo vem o maligno e arrebata. E é interessante essa palavra arrebatar, ou seja, roubar, tirar com violência. Glória a Deus. O que nós podemos entender disso? O reino de Deus, ele chega até nós mediante a aceitação da palavra. Está a perceber, igreja? Agora, há uma diferença entre o agir de Deus e o agir de Satanás. Deus, ele nunca vai invadir a vida do homem sem a permissão do homem. Mas ao diabo não. O diabo, ele é tão oportunista que qualquer brecha que nós damos, ele entra. E quando ele entra, ele mata, rouba e destrói. Agora, quando nós falamos que Deus habita em nós, você tem que entender que o sentido Deus habita em nós não é um sentido literal. Porque Deus está onde, igreja? Deus está no céu. Jesus está onde? Está no céu. Deus habita em nós através da sua palavra. Está percebendo, igreja? Por isso é que o semeador, que representa Jesus, que Deus enviou a esse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o propósito de Deus? É que todos sejam salvos. Agora, para que as pessoas sejam salvos, eles precisam aceitar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é ministrado através do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Deus. Você está percebendo, igreja? Esse homem, o semeador, ele saiu a semear a sua semente, lembrando que a semente é a palavra de Deus. Agora, no trajeto do seu trabalho, diz a palavra que algumas sementes caíram pelo caminho. E as aves vieram e comeram essa semente. Logo, essa terra, ela não está preparada para absorver a semente. E nós sabemos que caminho é um lugar onde muita gente passa. E à medida que as pessoas passam, eles vão pavimentando
aquele solo, de maneira que ela torna-se sólido, rijo, e nada consegue penetrar. E a palavra de Deus, ela não é semeada em outro lugar da nossa vida, ela é semeada no nosso coração, porque é ali onde ela é a terra apropriada para a palavra produzir. Se ela produzir fruto, então vai produzir salvação. Se ela produzir fruto, vai produzir as bênçãos e a graça de Deus sobre a nossa vida. Falando desse primeiro solo, ou desse primeiro coração, o primeiro tipo de pessoa, por que a palavra não foi absorvida, não entrou? Quais são as coisas que impedem com que as pessoas não absorvem a palavra de Deus? No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. No versículo 18, ele vai dizer assim: o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Do seu coração procedem os maus pensamentos. Ele vai falar adultério, prostituição, roubos e tantas coisas que o homem tem praticado. Em outras palavras, somente a palavra de Deus tem o poder de libertar o homem dessas sementes. Está a perceber, igreja? Porque após a queda do homem, o homem passou a ser dominado por outra força, que é a força das trevas. E Deus, como nos ama e nos quer salvar, então Ele trouxe até a nós a sua palavra. Mas é importante que o nosso coração esteja sensível para poder receber essa palavra. Agora, essas coisas contaminam o homem. Um coração onde, digamos, não há controle, todo mundo entra, todo mundo faz e desfaz. Esse é um coração onde a mágoa, onde a dor do passado, autocompaixão, falta de perdão, eles dominam. Você está percebendo, igreja? Muita gente que hoje está aí fora, eles já ouviram a palavra de Deus, mas a palavra não encontrou espaço no seu coração, e estão aí fora. E muitos, infelizmente, vão morrer mesmo, sem terem a salvação, porque a palavra não encontrou espaço no seu coração. Você deve ter cuidado com o teu coração, porque Deus, quando contacta contigo, Deus contacta contigo pela sua palavra. Você está entendendo, igreja? Por isso você não pode permitir com que sentimentos como mágoa, sentimentos como dor do passado, pessoas que vivem falando mal dos outros, pessoas cuja vida é sempre envolver-se com os outros, o teu coração fica tão insensível por causa das ofensas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja: a ofensa, ela também é provocada e trabalhada pelo diabo, porque ele sabe que um coração ofendido, Deus não pode habitar nesse coração. Então você vê que a palavra cai nesse solo, logo vem o diabo, rouba a palavra. Para quê? Para que a pessoa não acredita e se salve. Não é que Deus não ama essas pessoas, mas é que o seu coração, os seus corações estão contaminados por muita coisa, e por causa disso eles vão perder a sua salvação. Você que me ouve nessa manhã, e você que está me assistindo através desse vídeo, você precisa perceber isso. Se existe alguma coisa que você tem que guardar, você tem que proteger, é o teu coração. Aleluia. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem
crendo. A pessoa só é salva se ele crê nessa palavra. A palavra tem poder para produzir salvação na vida de quem receber com o coração aberto. Aleluia. Verso 13. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Esse é um pouco mais interessante. Por quê? Se o primeiro, a palavra não entrou no coração, o segundo recebeu a palavra. Está percebendo, igreja? Só que quando você recebe a palavra é uma semente. E ele tem uma particularidade. Jesus falou no livro de João, capítulo 17, eu pensar no versículo 17, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Quando você recebe a palavra ele vai causar um impacto, uma mudança na tua vida. E isso muitas das vezes pode causar desagrado a certas pessoas que outrora você convivia. Muitas das vezes você era aquele tipo de pessoa, antes de conhecer Jesus, você participava nas tradições da família. Tradições essas que hoje você sabe que ofendem a Deus. E hoje você não participa mais disso. E por essa razão, você criou conflitos familiares. A tua família já não quer saber de você. Por quê? Você está destruindo a tradição da família. No livro de Mateus, ele usa a palavra ofender. Marco usa a palavra escandalizar. Mas você percebe, igreja, que a pessoa, ela recebeu a palavra com alegria. E muitas das vezes a pessoa está na igreja, se converteu. E ele tem aquela alegria, quando é o momento de adorar, ele chora na presença de Deus, ele pula. Às vezes você olha para essa pessoa e você se pergunta: será que eu estou fazendo a coisa certa? Você fica até com ciúme daquela pessoa, porque tanta alegria. Por que dessa alegria? Porque ela sabe o que ela passou lá fora. Aleluia. E hoje ela está em Deus, ela está em Deus. E o que a palavra tem produzido nela? Mas aí está a questão. A recepção da palavra em nós, ela também vai atrair quê? Outras situações. Vai atrair também a oposição de quem? Do diabo. Agora, o grande problema é que essa pessoa não tem raiz. Porque ela pensou: agora que eu entrei na igreja, a minha vida estará bem, não terei problema. Está errado. Jesus disse, João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, mas é necessário nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, os desafios, eles vão vir, mas ele tem uma finalidade da nossa vida, para nos estruturar, e nós aprendemos a ser crentes maduros. Não aquele tipo de crente, qualquer vento que vem sobre a sua vida, logo a pessoa desiste. Qualquer problema que a pessoa está passando, logo a pessoa se escandaliza. Esse não é o propósito de Deus. Por isso, igreja, as tribulações, as perseguições, por causa da palavra, ele tem um propósito. E você não pode fugir disso. Porque se a pessoa não tiver raiz, ela vai acreditar em Deus por um tempo. Ele vai caminhar com Deus por um tempo. Não importa quantas experiências boas ele já passou com Deus. Não importa quantas coisas boas ele já viu. Mas por não ter raiz, vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Daqui a pouco a pessoa desistiu. Aqui no livro de Lucas, amém? Mateus, ele vai dizer que a pessoa se ofende por causa da palavra. Ou seja, ela não esperava, agora que está na igreja, agora que recebeu a palavra, ela não esperava que poderia ter lutas, podia ter desafio, então aquilo lhe ofende.
a pessoa fica magoada com Deus. Marcos, ele vai dizer que se escandalizam e se desviam. A pessoa se escandaliza, depois que se desvia, sai. Não esperou aquilo, porque no princípio foi alegria, foi o primeiro amor, mas agora as lutas vieram. De repente tem um marido que agora está a se implicar com você porque você foi na igreja. De repente agora é a mulher, outra que você não era cristão, a mulher lutava para ver que o marido mudava. Agora o marido se converteu, lá vem a conversa. Tua vida agora é só igreja, também não é assim. E ali começa a encher a cabeça da pessoa. E a pessoa entende, não vou suportar viver assim. Tem que escolher uma coisa, entre a palavra e a família. A pessoa vai deixar a palavra e vai abraçar o quê? A família. Está entendendo, igreja? Lucas, ele usa a palavra tentação. E isso é interessante. Então, Tiago capítulo 1, olha o que diz a palavra, versículo 12. Bem-aventurado o homem. Aqui a palavra homem não é gênero, mas está a fazer referência tanto a um homem como a uma mulher. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da justiça, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Igreja, preste atenção. A tentação, ela não é de todo errado. Primeira coisa que temos que entender, não é Deus quem nos manda a tentação. Está percebendo, igreja? A pessoa, quando está a viver um momento, um período difícil, não pode pensar que Deus está a trazer aquela situação na vida dele. Há algo positivo na tentação. Por isso, há uma bem-aventurança nisso. Feliz é o homem que passa por tentação. Porque depois de ele ser tentado e ser provado, ser aprovado, diz a Bíblia que ele vai receber a coroa, vai receber a coroa da vida, ou galardão, que o Senhor tem prometido àqueles que Ele ama. Então a tentação, ele tem um propósito na nossa vida. Qual é o propósito da tentação? É produzir em nós um caráter maduro. Está percebendo, igreja? Ela vem para poder nos solidificar nessa caminhada. Porque quando você passa por tentações e você é aprovado, você vence. Então você terá consistência para você aguentar nesse caminho aqui. Aleluia. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é a porta e o caminho que leva aonde? A perdição. Em outras palavras, no caminho da vida há lutas, há desafios, há situações que você tem que enfrentar, mas tudo isso, quando você for aprovado, Ele vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente estruturado nessa caminhada. Aleluia! Se nós atentamos para vidas de outras personalidades da Bíblia, você vai perceber que todos aqueles que Deus chama sempre passaram por momentos difíceis. José, Deus lhe deu a palavra através de um sonho. Você vai ser isso, você vai ser grande. Mas desde o momento que ele recebeu essa palavra, ela atraiu tribulações para a sua vida, atraiu inveja, atraiu perseguição. Os próprios irmãos dele lhe venderam. Quando ele pensou que tudo estava bem, foi traído, foi parar na cadeia. Quando ele esperou que as pessoas que ele ajudou também vão lhe ajudar, foi esquecido na cadeia. Mas sabes, Deus não se esqueceu de José, porque José, ele, apesar de tudo que ele passava, ele conservava a palavra que ele recebeu. O que Deus prometeu para a minha vida não é isso. Isto
é apenas um momento. Isso vai passar. Eu sei aonde Deus está me levar. José tornou-se a segunda pessoa mais importante do Egito. Agora, quantas pessoas crescem, mas por não terem estrutura, aquela bênção os destrói? Quantas pessoas crescem, são abençoadas, mas por não tiverem estrutura, se desviam do Senhor? Por isso Deus permite que nós passamos por desafios, para que você tenha raiz. E quando você ganhar raiz, você tem um caráter sarado. Nada que você passar e enfrentar nessa vida com Deus vai ser causa para te escandalizar, vai ser causa para te ofender. Quantas pessoas saem da igreja porque o pastor que ele gostava caiu? Ainda o pastor que era um grande homem de Deus se desviou, e eu então? Teu espelho não é o pastor, teu espelho é Jesus Cristo. Aleluia. Quando você entende as coisas, você tem raiz, você entende que você não está firmado nos homens, mas você está firmado na palavra de Deus. Os homens vão passar, mas a palavra é eterna. Aleluia. Aí no versículo 13, diz assim, de Tiago: ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência ou desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A tentação, ela não vem de Deus, mas ele vem dos desejos do nosso coração. Está a perceber, igreja? Você deve evitar coisas que vão ofender o teu coração. Você deve evitar coisas que vão te afastar de Deus. Você deve evitar coisas que são caminhos, portas que vão destruir a tua vida. Porque a tentação, quando ela é consumada, diz a Bíblia, ela gera morte, ou seja, afastamento de Deus. Então, pessoas que outrora você via na igreja, hoje voltaram para o mundo. Procure entender as razões que lhe levaram, que lhe faziam desistir da caminhada. Não é que a palavra faltou no coração, não. A palavra foi plantada no seu coração. Mas quando surgiram as perseguições, as tribulações e as tentações, a pessoa se ofendeu e desistiu da caminhada. Então, esse tipo de pessoa, ele vai perder a sua salvação. Você está entendendo, igreja? Amém. Vamos lá voltar em Lucas novamente. Versículo 13. E os que estão sobre as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, são temporais, e no tempo da tentação se desviam. Verso 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Temos um outro grupo, que são pessoas também que receberam a palavra como segundo grupo. Só que esse grupo aqui, eles suportaram as tentações. Está percebendo, igreja? Eles suportaram provações, mas quando cresceram, quando as bênçãos começaram a chegar, então a pessoa permitiu com que essas coisas dominassem o quê? O seu coração. Deixa-lhe dizer que Deus não é contra você ser abençoado. Deus não é contra você ser próspero. Por causa disso, às vezes as pessoas têm medo, não, se eu ser rico, se eu ser próspero, eu vou me desviar. Esse é teu pensamento, igreja. Quanto mais Deus me dá, melhor, no nome de Jesus.
Mas isso não será fator para me afastar do Senhor. Pelo contrário, é motivação para eu servir cada vez mais o Senhor. Mas agora, quando a palavra encontrar no nosso coração ambições, encontrar no nosso coração coisas que têm mais valor do que a palavra de Deus, então nós seremos, ou seja, esses elementos, eles serão como espinhos para a palavra. A palavra está aí, mas não consegue produzir frutos. Aleluia. Nós já vimos aqui na igreja, irmãos nossos, prosperaram, cresceram, mas hoje, já não estão na igreja. Hoje, já nem sequer tem mais tempo para a palavra de Deus. Então nós compreendemos que a palavra é verdade. O que a palavra está a dizer, igreja, é verdade. E nós devemos ter o cuidado para que o engano das riquezas não entre em nós e sufoque a palavra. Olha o que Marcos fala para nós. Marcos capítulo 4. Olha a explicação de Marcos. Versículo 19. Olha o que diz aí. Mas os cuidados deste mundo, as preocupações da vida. Amém? Preocupações da vida. Os enganos das riquezas. Ou seja, a riqueza, ela pode ser um fator de bênção, ou pode ser um fator de quê? De maldição para nós, dependendo do estado do nosso coração. O engano das riquezas, diz mais, e ambições de outras que, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Igreja, existem muitas coisas que podem nos separar de Deus. Más condutas, coisas que você hoje não faz porque você não tem dinheiro, mas basta ter dinheiro, outras ideias começam a subir onde? Na tua cabeça. Começa a se esquecer de compromissos que você fez, começa a se esquecer de votos que você fez. A ambição de outras coisas entram e sufocam a palavra. Como é que você pode permitir um trabalho que te ocupa de segunda a segunda, ao ponto de você não ter tempo para buscar a Deus? Você vai perceber, igreja? Isso já não é bênção. O homem precisa ter tempo para poder meditar na palavra. Porque essa palavra que te foi dada, que foi plantada no teu coração, ela não pode ficar estática. Ela tem que produzir frutos. Deus plantou essa palavra no nosso espírito para que a palavra dê fruto, para mudar a nossa vida. A palavra não pode ser infrutífera. A pessoa não tem tempo. Pastor, agora estou a trabalhar, e meu trabalho me ocupa o tempo todo. Caminhando desse jeito, onde é que você vai parar? A pergunta é: Deus vai nos dar bênção que nos afasta dele? Não vai fazer isso. Olha, vamos no livro de... Isso está 1 de Pedro, amém? Mas eu quero que você abra 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? Abra 1 de Timóteo 6, 10. Mas preste atenção ao que diz 1 de Pedro. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Agora vamos lá no livro de Tiago, 1 de Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Pedro diz assim: o diabo, ele é nosso adversário. Ou seja, Satanás também, ele está interessado no teu coração. E ele vai jogar sujo, vai fazer de tudo para poder te atrair para ele. Diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que ele possa trazer para ele. Agora, 1 de Timóteo, ele está nos dizer que o amor ao dinheiro, o dinheiro em si não é mau. Está a perceber, igreja? O dinheiro em si não é mau, mas o mal está no coração do homem que usa mal o quê? O dinheiro. Agora, quando nós colocamos o amor ao dinheiro acima de Deus, a Bíblia está a dizer que muitos nessa cobiça se desviaram da fé e transpassaram a sua vida com muitas dores. Ou seja, o engano entrou, se desviou de Deus e hoje é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que, por não conservar a palavra no coração, ele perdeu a sua salvação. E Deus não quer que você viva esse momento assim. Aleluia. Que você prospere, que você seja abençoado, que você cresça na vida, mas que você possa dar frutos que permanecem para sempre. Aleluia. Preste atenção. O primeiro tipo de pessoa, a palavra não teve acesso no coração. Por quê? Porque permitiu com que coisas ocupassem o seu coração. Coisas que não coadunam com a palavra, como mágoa, falta de perdão, sentimentos facciosos, ressentimentos. Essas coisas impedem a palavra de poder prosperar no coração do homem. O segundo, são pessoas que receberam a palavra com alegria, porém, por não ter raiz, duraram pouco tempo. E quando vieram os desafios por causa da palavra, essas pessoas se afastaram de Deus. O terceiro, são pessoas que foram mais além, receberam a palavra em seu coração, estavam e bem, mas a ambição das riquezas, a ambição de outras coisas, entrou no seu coração, sufocou a palavra. Agora, nós vamos voltar em Lucas para podermos entender o tipo de coração que Deus espera que cada um de nós tenha. Lucas 8,14 diz assim: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, o que eles fazem? Conservam num coração honesto. Conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Igreja, o que vai nos levar à salvação é a perseverança, é a persistência em guardarmos a palavra de Deus. Preste atenção. Você percebe que essas pessoas que compõem o último, diz que a palavra caiu em boa terra. Por que boa terra? Porque é um coração desimpedido, é um coração livre. Diz que recebem a palavra com honestidade, com sinceridade. São pessoas que de fato têm fome e sede de justiça. São pessoas que de fato querem um compromisso com Deus. Porque, amados, percebe que os outros grupos também receberam a palavra, mas como não havia sinceridade no coração,
não havia honestidade e não conservaram a palavra com perseverança, resultado, se perderam. Mateus, ele vai falando, amém, desse ponto, diz, os que receberam a palavra em bom som, eles compreenderam, aleluia, compreenderam a palavra. Por que você está aqui? Aleluia. O que te faz você estar aqui? Quando eu não conhecia Deus, não tinha palavra, eu era perdido. Mas hoje, através da palavra, eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. E eu tenho que viver para Deus. Compreender o objetivo pelo qual a palavra foi semeada no teu coração. Precisa só não entender isso. Aquilo que você não dá valor, você vai desperdiçar. Quantas pessoas só valorizaram um parceiro depois de perder um parceiro? Depois de perder o parceiro, agora quer andar atrás do parceiro, fazendo tudo que ele não fez quando o parceiro estava aqui, perto dele. Aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Aleluia! Aprenda a dar valor nas coisas que Deus deu para você. Porque se você não dá valor, há quem está mais interessado do que você. Aleluia! Então, é importante compreender a palavra e recebê-la num coração sincero. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, tome nota. Olha o que a palavra diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procedem as saídas da vida. Esse fato é interessante, amém? Olha só, se tem alguma coisa que nós temos que nos preocupar com ele, é o quê? É o coração. Por quê? Com que razão? Porque dela depende a nossa vida. Uma semente má no teu coração é uma vida destruída. Uma semente positiva no teu coração é uma vida que é construtiva e vitoriosa. Deixa eu lhe dizer algo. Essa palavra que nós estamos aqui a ler escrita, elas refletem o pensamento de quem? De Deus. Satanás também, ele quer trazer os seus pensamentos no nosso coração. Por isso é que Mateus 15, 18 diz: o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca, porque sai do seu coração. E do coração, ele diz, procedem os maus pensamentos, como prostituição, roubo e outras coisas. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Quem é o homem bom? É aquela pessoa que a palavra está dentro quem? Dela. Aquela pessoa que nasceu de novo. A palavra nos torna boas pessoas. Então no nosso coração tem coisas boas para a nossa vida. Aleluia. Amém. Olha dentro de um lar. Por que no lar não tem paz? Isso reflete o teu pensamento. Está percebendo, igreja? Reflete o estado do teu coração. A tua vida é aquilo que você manifesta pelos teus pensamentos e pelas tuas palavras. Aleluia. Amém. Dela depende as saídas da vida. Quando a palavra está no meu espírito, naturalmente elas vão influenciar os meus pensamentos. E influenciando os meus pensamentos, eles influenciam a minha palavra. E influenciando a minha palavra, está influenciando a minha vida. Amém. Aleluia. Amém. Quando a palavra não está no teu coração, quais são os pensamentos que vão influenciar a tua vida? Quais são as palavras que vão sair da tua boca? Por isso é que há muita briga nos lares. Há muito conflito nos lares. Por isso é que há muita divisão nos relacionamentos. Por quê? Falta de orientação da palavra de Deus. Aleluia. Esse é o propósito pelo qual Deus, Ele quer entrar na nossa vida.
E Deus está na nossa vida por meio da sua palavra. Receba a palavra com sinceridade. Receba a palavra com honestidade. Porque a palavra plantada em nós, ele vai produzir fruto. Agora, a produção de fruto, igreja, elas não são iguais. Há quem vai produzir fruto a 100, há quem vai produzir a 60, há quem vai produzir a 30. Para Deus, não é se você produziu 100, não é se você produziu 60, não é se você produziu 30. Para Deus é que você precisa produzir o quê? Fruto. Porque não te deu a palavra para deixar a tua vida infrutífera. Igreja, a palavra em nós, ela vem para dar sentido à nossa vida. Aquilo que estava destruído através do pecado de Satanás, a palavra vem para poder mudar isso. Porque a palavra é luz. E onde a palavra está, aleluia, ela vai ter que gerar mudança. Ela vai ter que gerar salvação. Ela vai ter que gerar transformação. Esse é o propósito pelo qual Deus plantou a sua palavra nos nossos corações. É preciso você ser perseverante. Porque na vossa perseverança, diz a Bíblia, vocês vão ganhar as vossas almas. E para terminarmos, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós estamos a falar, montar guarda onde? Montar guarda no teu coração, ou mantenha vigilante o teu coração. É interessante, igreja, quando Deus falou com Adão, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim na banda do Éden e pôs lá o homem. Olha o que Deus diz para o homem: para guardar e proteger o jardim. A questão é, se só havia Adão e Eva, por que Deus mandou com que Adão guardasse o jardim? Aí a palavra guardar é proteger, é vigiar, para que o inimigo não entre. Guardar de quem? De forças externas. Porque até então, Satanás não tinha acesso ao coração de Adão. Porque quem dominava o coração de Adão era a palavra de Deus. Deus deu a palavra a Adão. Aleluia. Deus deu a palavra a Adão. Aquela palavra era vida para Adão. Mas é alguém interessado em ocupar o lugar do Adão. Satanás. E porque Adão não vigiou, não guardou o que lhe mandaram guardar, Satanás conseguiu tomar o controle do coração de Adão. Satanás, ele força de fora para dentro. Está percebendo, igreja? Quando ele conseguir espaço, então o ataque vai passar a ser de dentro para quê? Para fora. E aí é muito perigoso. Permita com que a palavra domine o teu coração. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, trabalhai a vossa salvação com temor e Deus já nos deu a salvação. É uma graça que está em nós. Agora, quem tem que proteger essa salvação não é Deus, é você, sou eu. Vamos proteger como? Através de uma vida de obediência, temor e tremor a Deus. Um dos grandes problemas hoje de muitos irmãos na fé é a falta de temor e tremor das coisas de Deus. Quando você não tem temor e tremor das coisas de Deus, você vai banalizar as coisas. Você não vai dar o valor que ela precisa. E quando você não valoriza, você vai perder a coisa. Temor não é medo, mas é respeito, é admiração pela coisa. Aleluia. E é nossa obrigação manter a nossa salvação através de uma vida de obediência à palavra, através de uma vida de temor e tremor.
Se você fazer isso e ser perseverante, pode ter a certeza, a vida dos seus te espera. O céu é o teu lugar. Deixa lhe dizer, igreja, a palavra, ele veio para nos dar salvação, para nos tirar do poder do diabo e nos dar salvação. Essa salvação ela será completa na vinda de Jesus. Nós esperamos a vinda do Messias. Jesus prometeu que vai voltar, e ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Agora, ele pode voltar no nosso tempo de vida, como pode não voltar no nosso tempo de quê? De vida. Ou ele vem no nosso tempo, nos encontra perseverante no temor, ou ainda que nós morramos antes da vinda dele, mas que nós morremos no caminho do Senhor. Aleluia. Que esse seja a tua posição, igreja. Nada é mais importante do que a tua alma. Não há dinheiro que paga o resgate da tua alma. Não há nada que vale a tua alma. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A tua vida depende da semente que te foi dada. Você conservando e protegendo e perseverar, você será salvo no nome de Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, na minha vida, no poderoso nome de Jesus.